você estivesse de férias em uma ilha totalmente isolada, mas descobre que ela guarda um segredo macabro, criando clones de seus visitantes para responder pelos crimes dos turistas, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar James tentando sair dessa ilha com vida, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os clones enlouquecidos em piscina infinita. Mas galera, antes do vídeo começar, quero passar dois recados aqui pra vocês. Primeiro, eu quero agradecer por vocês terem ajudado o canal a chegar a 1 milhão de inscritos. Vocês não têm ideia de como isso é algo surreal pra mim. Sem vocês e também sem a equipe do Derrotando Filmes, isso não seria possível. Muito obrigado, galera. E agora o segundo recado é sobre uma novidade aqui no canal. O nosso clube de canais está disponível para você se tornar um membro especial do Derrotando Filmes. Basta você clicar aqui no botão Seja Membro e escolher uma das assinaturas disponíveis que começam a partir de R$ 1,99 mensais. E sendo um membro aprendiz, você já terá selos de fidelidade do canal e também emojis exclusivos para usar nos comentários. Já no segundo nível, você terá acesso a enquetes exclusivas para ajudar a decidir os próximos vídeos do canal, e também, quem sabe, novos quadros, além também de todos os benefícios anteriores. E por apenas R$ 4,99 mensais, você ganha todos os benefícios e também acesso antecipado aos vídeos do Derrotando, conseguindo ver os novos vídeos antes de todo mundo. E quem sabe futuramente eu posso estar pensando em mais benefícios para os membros aqui do canal, então bora dar aquela força. Agora com o recado dado, bora pro vídeo. Esse casal está prestes a ter a experiência mais estranha de suas vidas. James e Anne foram até a ilha paradisíaca de Latoka para curtir um tempo a dois, já que as coisas no relacionamento não pareciam estar indo tão bem. Numa manhã, Anne comenta que ouviu seu marido dizer que não poderia se alimentar de areia de morte cerebral enquanto dormia, e que ele andava tão frio com ela que a mulher já não sabia diferenciar quando ele estava dormindo ou acordado. Em seguida, ambos vão tomar café da manhã, até que um grupo de funcionários aparece, dizendo que a época de chuvas estava se aproximando da ilha, e que num período anterior da tempestade era um costume dos Latoka de ungir todos com alguns pigmentos da praia, para sinalizar que tinham uma amizade. Além disso, era feita uma festança antes da água cair, com muitas comemorações, comidas e bebidas. Ouvindo tudo isso, James se pergunta como foram parar ali, e sua esposa diz que foi ele quem escolheu ir até aquele lugar para mudar os ares, e se inspirar na hora de escrever o seu próximo livro. Então ela pede para ir até a cidade em uma das excursões, pois queria ver se tinha algum restaurante chinês na cidade. Porém seu marido se recusa, falando que se comesse na cidade outra vez iria surtar. E aí Anne pede para ir sozinha, e fala que o encontraria na praia mais tarde. Por isso, o cara se direciona à praia, onde vê um louco andando de quadriciclo na areia, e quase atropelando algumas pessoas. Ele pergunta a Gabi o que estava acontecendo, e ela conta que esse homem estava fazendo declarações bizarras sobre degolar os visitantes, e colocar seus corpos na praia para que ninguém mais quisesse pisar ali. Mas a mulher ignora isso, dizendo que é muito fã do livro de James, e que tinha lido ele muitas vezes. Isso deixa o cara lisonjeado, e ele agradece os elogios. É aí que Alban, o marido da Gabi, aparece para ver o que estava acontecendo, e depois de uma boa conversa, Gabi pede que o escritor jante com eles. Com isso, todos vão até um restaurante chinês, e Gabi pergunta quando será lançado o próximo livro de James, pois ela estava esperando há 6 anos por uma continuação. Graças a essa pergunta, o clima fica meio pesado, e o escritor revela que estava tendo um bloqueio criativo há muito tempo, e veio para a ilha buscando inspirações, pois já estava começando a achar que não tinha talento. Então, Alban fica curioso para saber como James ganhava dinheiro se não escrevia, e Anne conta que ele não ganhava, pois ela era rica e sustentava o cara enquanto ele escrevia, o que só piora o clima. E depois desse papo agradável, Alban vai beber com Anne para ouvi-la, enquanto James dançava com Gabi. E aqui já fica mais claro que estava rolando um clima entre os dois. Bom, James definitivamente não deve se importar muito com seu relacionamento, já que ele deixa sua esposa beber sozinha com o homem que acabaram de conhecer, se bem que os olhares e interesses dele com Gabi já mostram que James parece manter o interesse pela jovem. Quanto à tempestade, esse é um fator preocupante que deve ser considerado. Isso porque quando ocorrem tempestades perto de ilhas, o tempo literalmente pode fechar e impedir que os voos comerciais saiam da ilha, trancando esses dois por lá. E sabendo que logo vai ter um festival cultural, nada impede que não seja algo parecido com o que acontece em Midsommar. E digamos que você não iria querer ficar preso em uma ilha enquanto esse tipo de ritual acontece. No dia seguinte, eles são convidados pelo casal para ir até a praia, e depois de pegar um carro emprestado com o Sr. Trash, eles fazem uma viagem e se sentam à beira do mar para comer algumas coisas, e também entornar o copo. Só que enquanto James ficava encarando Gabi, Alban parece notar um pouco isso, e diz que ele deveria comer mais, pois iria engordá-lo para o jantar. Nesse momento, Gabi sai dali. Então, Alban pergunta o porquê de Anne ter casado com James, já que o cara era um falido. Então, ela conta que seu pai é dono de uma editora gigantesca, mas ele era um monstro desalmado. Um dia, seu pai lhe disse para nunca casar com um escritor, e como ela o
odiava, Anne casou com o primeiro escritor que encontrou, porém James não parece se importar com nenhum desses comentários. Mais tarde, James estava tão bêbado que nem sabia direito onde estava, e vai tirar água do joelho em um local perto da costa, até que Gabi o pega de guarda baixa, que logo acaba virando guarda alta, se é que vocês me entendem. E após terminar a engatilhada na escopeta do cara, ele acabou sem reação, ficando o resto do dia em choque com o ocorrido. O problema é que na volta ele se oferece para ser o motorista, já que Albon estava doidão. Mas digamos que James não estava em condições também. Com a pressão do que tinha acontecido e com o farol que não parava de apagar, James acaba perdendo a atenção na estrada e atropela alguém. Isso faz todos que estavam no carro acordarem, e quando eles vão conferir a vítima, percebem que ela estava no estado onde iria bater as botas de qualquer forma. Nisso, o escritor pensa em chamar a polícia ou pedir ajuda, mas Albon e Gabi o convencem a não fazer isso, pois a prisão e os policiais em Latouka eram muito mais agressivos que no resto do mundo, e isso iria acabar com James e Anne totalmente ferrados. Por isso, eles voltam até o hotel, mas os seguranças estranham o comportamento daquelas pessoas. Afinal, os hóspedes não podem ser das localidades do resort, porém os guardas lhe deixam passar. Afinal, todos ali tinham seus cartões de visitantes. E vemos que James estava completamente destruído pelo que aconteceu, vomitando tudo que comeu por causa da culpa. Bom, sabendo sobre o alto número de assaltos que visam turistas, é importante tomar algumas precauções antes de sair com qualquer pessoa. Isso porque Albon e Gabi podem muito bem serem assaltantes, querendo tirar os turistas da área do hotel para roubá-los, o que parece ser um ótimo plano para esse tipo de golpe. Afinal, roubar as pessoas dentro do resort é quase impossível sem ser pego, já fora dele é completamente fácil. Por isso é de extrema importância que o casal não saia da segurança com desconhecidos, e James é muito inocente por não perceber isso. Quanto ao atropelamento, primeiro que beber antes de dirigir já é uma péssima ideia, nunca faça isso, galera. Agora, se embebedar e ainda dirigir à noite é receita para um acidente. Assim que o atropelamento aconteceu, James deveria imediatamente ter chamado as autoridades, isso porque, como Gabi disse, o local tem leis de prisão extremamente rígidas, mas caso alguém atropele uma pessoa e se recuse a prestar socorro, a pena é muito maior, portanto o resultado seria ainda pior. Fora que quando um turista atropela um nativo, o turista ainda pode ter direito à ajuda de seu país de origem, através da assistência consular. Isso pode incluir informações e apoio legal, entrar em contato com a família e garantir que o indivíduo tenha um tratamento justo de acordo com as leis locais. Se James quisesse se livrar da cadeia em Latouka, ele deveria ter corrido diretamente para sua embaixada no país, em vez de voltar para o bendito hotel achando que ninguém encontraria o carro batido ou o corpo na estrada. Dessa forma, ele conseguiria ficar em um local que é considerado solo americano, e ele não poderia ser retirado de lá sem o consentimento do seu país. E quem em sua consciência dirige à noite com problemas nos faróis em uma estrada totalmente escura, sem enxergar absolutamente nada? James deveria ter usado isso que ele chama de cérebro e encostado o carro em algum lugar, ou até mesmo eles deveriam ter dormido naquela praia em um local mais isolado. É muito melhor do que acabar atropelando alguém no caminho e sendo preso no processo. E pensando bem, o melhor era nem mesmo ter ido tirar as férias em um lugar assim. Afinal, o país parecia estar bem revoltado com os turistas. Então, se você não é bem-vindo em um lugar desse, seria bem melhor escolher outro canto para visitar. Afinal, eles teriam grana para isso. Na manhã seguinte, James acorda com a polícia batendo em sua casa. Ele e sua esposa são levados até a delegacia e separados do caminho. Com isso, o escritor é posto em uma cela, e não demora muito para um detetive entrar no cômodo. Esse homem se apresenta como Earl Trash, sobrinho do homem de quem eles pegaram o carro emprestado. O oficial pede um favor ao seu prisioneiro, falando para ele mentir sobre alugar o carro de seu tio para passear, pois se isso fosse levado ao júri, seu tio estaria com problemas, e esse fato não iria lhe dar nenhum benefício, mas dadas as circunstâncias, seria de grande ajuda para o detetive. Inocentemente, o cara concorda, e Trash inicia a gravação do interrogatório, dizendo que Gabi e Albon afirmaram que James roubou o carro do tio dele, e seguiu com a sua esposa até a praia, onde se embriagou e atropelou um fazendeiro e fugiu do local sem chamar a polícia, e também conta que essa história já foi confirmada por sua esposa. E a punição por finalizar alguém de uma família em Latouka é a pena de morte, onde os filhos do falecido iriam finalizá-lo para manter a honra da família. Ao ouvir isso, James começa a entrar em pânico, mas o detetive lhe informa que isso não era necessário, pois como ele não era um nativo da ilha, se ele pagasse uma quantidade de dinheiro considerável para o governo local, eles fariam uma cópia perfeita de James para ser executado em seu lugar. E o detetive deixa claro que a duplicata manterá suas memórias, para que o julgamento seja satisfatório para as vítimas, e pede que ele assine um termo permitindo isso. Sem outra escolha, o cara aceita, e é enviado para os médicos que medem cada centímetro de seu corpo. E em seguida, colocam o cara dentro de uma sala estranha, com uma gosma vermelha no chão. Lá dentro, o homem começa a alucinar com Gabi nua, e sente dores inimagináveis em todo o seu corpo, fazendo com que ao fim do processo de clonagem, ele perca sua consciência. Ok, James foi muito inocente ao aceitar o acordo de livrar o tio de Trash de sua responsabilidade, sem pedir nada em troca. Isso porque ele já estava em más condições. Ele poderia usar isso para tentar negociar com o detetive condições melhores para não ficar tão ferrado quanto poderia. Fora que ao aceitar ter toda a culpa imputada em si, ele não só deixou Albon e Gabi saírem impunes, sendo
sendo que foram eles que o induziram a não chamar as autoridades, como também vai sofrer uma pena extremamente alta por ter mais de 3 crimes colocados em seu nome, já que segundo o depoimento ele furtou um carro, atropelou um nativo e saiu sem prestar socorros à vítima. E sobre ser clonado e colocar esse clone para ser executado no seu lugar, definitivamente é algo que iria bagunçar sua cabeça pro resto da vida, pois como era feito um clone perfeito, seria impossível você saber qual é o verdadeiro, e esse fenômeno tem até mesmo um nome, chama-se paradoxo de identidade, que é um problema fisiológico debatido há muito tempo, pois se levarmos em consideração que a réplica tem as mesmas memórias, personalidade e características do original, seria impossível definir qual era a cópia. Nessa situação, o original seria aquele cuja consciência continuou sem qualquer interrupção, enquanto o clone, embora exatamente igual, teria uma consciência separada que começou no momento da clonagem. O problema disso é que seria completamente impossível determinar onde reside essa consciência transferida. Até podemos usar o transportador da série Star Trek como um tipo de exemplo, que é um cenário onde uma pessoa é desmaterializada em um local e materializada em outro. E a pergunta que fica no ar é: a pessoa que aparece do outro lado é a mesma que foi desmaterializada ou é um clone perfeito? Quando acorda, James vê que estava na enfermaria se recuperando, e Anne conta que seu clone já tinha ficado pronto e estava esperando lá embaixo. Então, assim que consegue recuperar suas forças, o casal desce para conferir o trabalho e são levados até onde a réplica está. Trash até diz que às vezes tinham que repetir o processo, mas pela primeira vez a cópia ficou perfeita e exatamente idêntica ao escritor. Ao ver seu clone, tanto Anne quanto James ficam impressionados e assustados, e Trash conta que eles deveriam ver a execução, pois essa era uma parte obrigatória da pena. E aí eles são expulsos da sala quando a réplica desperta. Não demora muito para o processo começar, e o filho mais velho do fazendeiro, um garoto de apenas 12 anos, entra no local com uma faca, e o clone começa a implorar por sua vida, pedindo a ajuda de Anne. Logo a execução começa, e a criança golpeia violentamente a réplica, deixando Anne extremamente apavorada. James contrai um trauma que vai mudar sua vida. Ao fim do processo, eles entregam as cinzas do clone para o casal. Assim que voltam para o quarto, Anne fica desesperada dizendo que tinham de ir embora o mais rápido possível. Porém, James percebe que seu passaporte tinha sumido, o que deixa a mulher extremamente brava. Então eles se deitam, e o escritor avisa que se ela quisesse ir embora sem ele, poderia fazer isso tranquilamente, pois ele iria voltar assim que possível. Porém, tudo que Anne diz é que ele era nojento, por ficar assistindo aquela cena como um robô sem fazer nada. Ao ouvir isso, o homem vai até a recepção ver o que poderia fazer para solucionar o seu problema, mas tudo que a recepcionista diz é que demoraria para conseguir encontrar uma solução. Portanto, ele é obrigado a estender a estadia no hotel por mais uma semana. Nesse momento, ele nota que Gabi estava ali, e ela se aproxima implorando para tomarem uma bebida juntos para que ela pudesse explicar o que estava acontecendo, e a razão de terem mentido. Ok, depois de todos esses eventos traumáticos, Jamie e sua esposa deveriam voltar para casa imediatamente, e procurar um tratamento psiquiátrico urgentemente. Afinal, dinheiro é o que não falta para esse casal, ou melhor, para a esposa dele, né? Quanto ao que Anne falou, sobre James ficar parado encarando aquela cena assombrosa sem fazer nada, ela também tem que dar um alívio pro cara, né? O que ela esperava. Ela queria que James saltasse da arquibancada e lutasse contra uma legião de soldados armados até os dentes para salvar o seu clone. Era óbvio que o cara não iria conseguir fazer nada. Imagina você assistir você mesmo sendo morto por outra pessoa. É claro que ele não teria nenhuma reação. James também poderia ir até a polícia e perguntar se ficaram com o seu passaporte, ou informar o sumiço dele, pedindo que o hotel olhe nas câmeras de segurança na intenção de ver se alguém tinha entrado em seu quarto enquanto ele não estava. Mas o desinteresse de James em achar o passaporte é extremamente suspeito, e mostra que talvez o cara nem queira tanto assim deixar a ilha, mesmo após ver a si mesmo sendo executado por um adolescente de 12 anos, sem contar que o problema do passaporte ele resolveria no consulado, e não na recepção do hotel. Se bem que a inteligência não é o forte desse cara, já que depois de quase ser executado por mentiras da Gabi, James ainda insiste em confiar na garota, e segui-la até o bar, mas logo ele vai se arrepender de todas suas escolhas. Porém, ao invés de fugir dessa mulher, James aceita seu pedido, assim como eu gostaria que você aceitasse deixar o like nesse vídeo para fortalecer o canal. James vai até o bar com Gabi. Lá ela conta que na primeira vez que visitaram aquela ilha, foi porque seu marido tinha sido chamado para construir um resort no norte da praia, e o dono da construção queria fazer uma piscina infinita. O problema é que o modelo de vidro acabou caindo em um acidente, e finalizando 2 pessoas. O dono acabou culpando Alban, que foi condenado à pena de morte, e então eles descobriram sobre esse segredo. Fora que o escritor deveria agradecer por esse presente, já que além de estar vivo, ele ainda recebeu uma grande experiência para lhe inspirar no novo livro. Em seguida, ela conta que tinha um grupo de amigos que passaram pela mesma coisa, e como um bom gado e talarico, James a segue até essas pessoas. Chegando lá, ele é muito bem recebido pelo pessoal. Albon apresenta os outros, o Sr. Charles, Jennifer, o Dr. Modan e Bex, todos ricos que se chamavam de zumbis devido ao que aconteceu. Então, Albon conta que naquela ilha as pessoas são muito religiosas e conservadoras, mas irão te tratar muito bem se souberem que você pode pagar. Todos ali foram punidos justamente por todo tipo de pecado
classificado como luxúria, tóxicos, entre outras coisas, e cada um deles foi morto por algo do tipo. Nesse momento, Modan lhe faz uma pergunta que muda a vida de James para sempre. Ele indaga se o cara sentia medo de terem pegado a pessoa errada naquela sala, e ao invés de matar o clone, mataram o verdadeiro James. Isso faz o cara entrar em uma reflexão profunda, indo lavar o rosto para tentar se recompor da bebida e do choque. E aí ele recebe uma ligação de sua esposa, mas desliga a chamada. É aí que Gabi vai até ele, perguntando se estava tudo bem. Porém o cara conta que não, pois estava sentindo uma pressão estranha na cabeça, bem no meio da testa. Porém a mulher lhe conforta, pedindo que ele confie nela essa noite. Então eles escutam um barulho de tiros, e Gabi conta que Charles pegou aquela arma de alguém na segurança. Nesse momento eles contam que estavam planejando algo grande, pois o dono dos resorts ganhou recentemente uma medalha de honra por manter a paz na ilha, e todos estavam planejando roubá-la para se vingar. Afinal ele foi o responsável pela prisão de todos eles. Mas caso James se recusasse, eles iriam finalizá-lo para não serem denunciados. Graças a essas ameaças, o escritor aceita, sem saber que esse foi o maior erro de sua vida. Ok, é muito estranho que todos esses estrangeiros ricaços tenham sido presos na primeira vez que foram para a ilha. Isso parece muito um esquema do governo para tirar dinheiro dessas pessoas. O problema é que ao fazer isso, eles também criaram monstros que pensam que pode fazer qualquer coisa naquele local, pois não tinham consequências. Fora que James deveria simplesmente ter recusado educadamente e ido embora, dizendo que estava muito bêbado para fazer isso, e assim que chegasse no seu quarto, ele deveria contar o que aconteceu à sua esposa e se alojar em um outro resort da região, a fim de se proteger daqueles malucos. Afinal, não se sabe ainda qual é o limite dessa lei de clonagem, já que ela pode valer apenas para um homicídio culposo. Sabendo disso, qualquer outro crime cometido pode gerar uma pena de prisão, ou até mesmo uma execução sem direito à clonagem. Para fazer seus crimes, o grupo invade a loja de lembranças e roubam várias máscaras, cada um usando uma diferente. E em seguida eles vão até a casa do dono dos resorts, e James tenta abrir a porta, mas quando pensávamos que ele não conseguiria, uma das funcionárias abre pensando que era alguém que trabalhava ou morava ali. Ao notar o mascarado, ela ataca e até mesmo derruba ele, mas é rendida pelos outros. As mulheres vão até o quarto do velho rico, que estava relaxando com uma garota, e rendem os dois, enquanto os outros achavam a medalha e faziam a festa. Mais tarde, enquanto todos os outros festejavam, James cuidava dos prisioneiros, até que Gabi aparece perguntando se ele já tinha usado uma arma, e tentando seduzi-lo a atirar no velho, mas o cara se recusa. Nesse momento, Albon aparece perguntando o que estava acontecendo, mas um dos seguranças sai das sombras atirando, e fere gravemente Albon. Em resposta, Gabi o finaliza, e na troca de tiros, a mulher que estava relaxando com o velho também vai de base. Preocupados com a saúde de Albon, todos o levam às pressas ao apartamento de James, passando por vários hóspedes que estavam curtindo uma apresentação. Ao ver o homem baleado em seu sofá, Emma entra em choque. E claro, não demora muito para os quatro serem presos, porém nenhum deles pareciam estar preocupados, achando que poderiam pagar para terem um clone novamente. E enquanto esperavam, Modan fala que o processo de clonagem era exclusivo de Latouka, pois mesmo tentando copiar o processo, ninguém mais teve sucesso. Talvez porque estavam sendo literais demais, ao invés de considerar o emocional e poesia no processo. Logo, o detetive aparece com seus guardas, dizendo que o seu país era um parquinho para estrangeiros, e que estava feliz pois iria dar uma bela notícia a eles. Nesse momento, todos são levados à força por soldados até 7 pedestais, e mesmo dizendo que estavam prontos para pagar, os guardas começam a prender as pessoas, só que James luta contra a prisão, pegando a faca de um deles, porém o cara é rendido e finalizado. Em seguida, todos sofrem o mesmo destino, mas vemos que eram apenas clones, já que os verdadeiros estavam ali do lado aplaudindo o espetáculo. Ok, definitivamente essas pessoas não estavam preocupadas em serem presas, isso porque uma casa chique de última linha como essa com certeza teria alarmes. Portanto, a polícia iria chegar a qualquer momento, e ficar enrolando e bebendo na casa de uma pessoa que você acabou de prender como refém talvez não seja a coisa mais inteligente a se fazer, ainda mais depois de invadir uma loja de máscaras que com certeza tinham câmeras. Isso é uma burrice enorme, seria muito melhor e mais fácil comprar as máscaras durante o dia e invadir a casa ao anoitecer, ou nem seguir esse plano estúpido para começo de conversa. Quanto à invasão, se eles não estavam preocupados em serem presos, era melhor ter atirado na fechadura e entrado rapidamente, ao invés de deixar James feito um otário tentando abrir a porta trancada com a mão. Fora o fato de que quando eles conseguiram render todos e pegar a medalha, os criminosos ficaram sem as máscaras na frente dos prisioneiros e ainda falaram seus nomes verdadeiros. O problema é que nenhum deles deve ter estudado essa lei de clonagem direito, que podia simplesmente valer apenas para mortes cometidas por acidentes, já que isso existe até em outros países como o Brasil, se chama homicídio culposo, que é quando se mata uma pessoa sem ter a
intenção, aplicando uma pena bem reduzida de mais ou menos 3 anos. A sorte deles é que dinheiro parece comprar tudo nessa ilha, até a vida de outras pessoas. Mais tarde, James volta para casa e vê que sua esposa estava indo embora, e de acordo com ela, seu marido tinha mudado, e seus olhos não eram diferentes de um dos caranguejos mortos na lixeira. Irritado, o homem diz que ela poderia ir, pois não tinha passaporte, e ordena que ela volte para os braços do papai. Só que assim que Em sai, ele se arrepende e se senta na beira da piscina para fumar. Mas sua paz dura pouco, já que logo em seguida, Gabi aparece lhe perguntando o que aconteceu, e ao saber que Em foi embora, ela diz que assim foi melhor, já que eles não combinavam, e não perde a oportunidade de talaricar, beijando o escritor. Em seguida, ela atrai o homem até seu apartamento, fazendo ele respirar a fumaça de uma erva alucinógena, e depois de ficarem doidões, eles começam a relaxar, até que os outros membros do culto chegam, e tudo vira um relaxamento grupal que dura muito tempo. Depois que acabam, Jamie e os outros vão quase nus ao restaurante, comendo e afastando as pessoas ao seu redor com a sua vulgaridade. E aí, Charles informa que pediu ajuda a um conhecido para conseguir um novo passaporte a James, mas aparentemente o detetive Trash estava impedindo que ele saísse da ilha, como se quisesse prendê-lo ali para encher os bolsos da polícia com grana. Porém, ainda dava para resolver isso, pois para os Latoucas, tudo é resolvido mostrando quem manda no conflito. E por isso eles contam que o detetive Trash iria aplicar glicerol em sua coluna naquele mesmo dia ao anoitecer, o que era uma oportunidade perfeita para sequestrá-lo. Então o grupo vai até o local e pedem que o escritor espere do lado de fora enquanto iam lá dentro pegar o cara. E enquanto esperava, um carro de polícia passa pelo local, deixando o homem assustado. Pouco tempo depois, o restante do pessoal chega com uma pessoa na maca e ignoram o fato de James ter falado sobre a polícia estar passando pelo local. Em seguida, todos vão para o hotel e usam aquela erva para deixar James fora de si. Depois disso, ele vai até o prisioneiro e o espanca brutalmente, até mesmo urinando nele. Mas quando estava começando a se achar o máximo, pensando que tinha acabado de bater em Trash que o colocou nessa situação, Gabi tira a carapuça do prisioneiro, revelando que ele era um clone de James. E aí todos começam a filmar sua reação. E o homem corre e se tranca no banheiro para tentar se recompor. Bom, James merece os parabéns por ser a pessoa mais estúpida que já andou na Terra. Afinal, toda sua fonte de renda vem de sua esposa, que ele acabou de expulsar de sua vida. O que além de ser um ato extremamente egoísta, também é estupidez. Já que se ela congelar a conta, além dele perder qualquer benefício naquela localidade, além das coisas oferecidas pelo hotel, ele também seria facilmente executado caso cometa outro crime. Sabendo disso, o cara deveria ficar o mais quieto possível e evitar fazer qualquer extravagância que o leve à cadeia. Mas dados os comportamentos recentes desse maluco, é óbvio que não é isso que ele vai fazer, não é mesmo? Afinal, agora o crime escalou de pequenos furtos e invasão para sequestro de uma autoridade local, o que pode até mesmo ser considerado um ato terrorista, podendo ser punido com mais que apenas uma clonagem. Fora que todos esses atos poderiam criar uma grande revolta na população, como já estava acontecendo com um dos nativos andando de quadriciclo na praia para protestar contra os turistas, já que esses crimes hediondos devem estar acontecendo há muito tempo. E levando em conta o uso de tóxicos, as relaxadas em grupo e o fato de eles torturarem outras pessoas por diversão, esse grupo pode facilmente ser considerado uma seita. E sabendo disso, James deveria parar de se envolver com eles antes que as consequências de seus atos cheguem. Quanto ao clone, imaginando que realmente ele fosse o detetive Trash, um dos membros do grupo disse que ele foi ao hospital para tomar uma injeção de glicerol, que é uma substância injetada na raiz do nervo trigêmeo. Esse procedimento causa um dano seletivo ao nervo, o que interrompe a capacidade do corpo de transmitir sinais de dor ao cérebro. Esse procedimento também pode suprimir a dor por 1 ou 2 anos e causar dormência facial ou formigamento. Ou seja, tendo essa substância recém-aplicada, se aquele fosse o verdadeiro Trash, ele nem estaria sentindo toda essa dor. Já o encapuzado grita e demonstra estar sentindo tudo. Portanto, se James não estivesse tão chapado, ele poderia notar isso e perceber que tinha algo errado. Enquanto tentava desesperadamente se recuperar do trauma, James ouve cantos vindo do lado de fora e vê o restante do grupo fazendo uma serenata para ele, usando aquelas máscaras macabras. Nesse momento, Gabi bate na porta, dizendo para ele que foi só uma brincadeira e pedindo para que ele não fique desse jeito patético. Irritado, o homem acende uma das luzes do banheiro e pega seu passaporte escondido embaixo da pia. Com isso em mãos, ele entende que aquelas pessoas eram perigosas e assim que amanhece, ele pega um ônibus até o aeroporto para ir embora. Só que quando ele olha através da janela, o cara vê que aquela seita maluca estava atrás dele. Então Gabi começa a atirar nos vidros e joga o carro na frente do ônibus, ordenando que aquelas pessoas entreguem James ou ela entraria atirando, já que o cara era tão covarde que venderia a mãe para se salvar. Vendo que não tinha escolha, ele desce do ônibus e é obrigado a andar até o hotel pelos criminosos. É aí que temos as maiores revelações, pois Gabi conta que nunca leu o livro do cara e que apenas disse isso para atraí-lo, já que em todas as férias daquela seita maldita, eles procuravam pessoas fracas como ele para se divertirem, e por isso estavam zoando ele o tempo todo. E ela continua dizendo que o cara é tão burro que atropelou um civil sozinho, pois o grupo estava planejando armar para ele ir parar na cadeia, só que eles nem precisaram. Depois de toda essa humilhação, Gabi acaba deixando sua garrafa cair, e vendo que ela se distraiu, James parte para cima tentando desarmá-la, e consegue, mas é derrubado pelos outros.
outros. Porém, com essa brecha, o cara foge para a floresta, enquanto Gabi disparava em sua direção, conseguindo acertar sua perna. Só que sem desistir, o escritor continua caminhando, até que desmaia perto de uma fazenda. Bom galera, ao perceber o quão perigosos esses caras são, James deveria continuar jogando conforme as regras deles, e esperar o momento ideal para agir. Nessa situação, ele tem algumas possibilidades que seriam melhores, como finalizar todos os membros da seita enquanto dormiam, já que ele tinha acesso aos relaxamentos em grupo, e poderia propor um durante a noite, usando essa brecha para acabar com eles enquanto dormiam, ou até mesmo roubar a arma de Charles, e tentar pegá-los desprevenidos pelo resort, já que se ele fosse preso era só pagar para fazer um novo clone e sair impune. E já que dá para pagar e fazer mais de uma, James poderia fazer um exército de clones, e ordenar que finalizem todos os casais, já que as réplicas têm as mesmas memórias e emoções de James, sentindo também o mesmo ódio que ele tem daquelas pessoas, o que ajudaria muito a ordená-los. A outra opção é entrar em contato com sua esposa e pedir ajuda, já que por ela ser rica eles poderiam alugar um helicóptero para tirar James rapidamente daquela ilha, e tudo que ele precisava fazer para não ser impedido era molhar a mão das autoridades locais. Quanto ao momento que estava fugindo dos disparos de Gabi, James não deveria correr em linha reta, e sim em zigue-zague entre as árvores, para dificultar ainda mais que Gabi lhe acertasse, ou até mesmo correr agachado, afinal ele poderia até ser muito rápido, mas definitivamente não é mais veloz que um tiro. Depois disso ele tem diversas visões, da sua esposa rindo dele maquiavelicamente, da seita, e também do filho do fazendeiro que ele finalizou partindo seu corpo em dois. Ao fim do pesadelo, o homem acorda desnorteado, e vai até o lado de fora, onde é abordado pelo grupo de malucos. Mas dessa vez, todos eles dizem que vai ficar tudo bem, então Gabi fala que apesar de tudo estar sendo difícil, eles estavam fazendo isso para ajudá-lo, pois assim James iria descobrir a criatura que realmente é por dentro, e conta que aquela seria a última prova, pedindo para trazer o cão. E aí Bex traz um clone de James preso em uma coleira, e eles entregam uma faca ordenando que o escritor finalizasse sua réplica, para simbolizar uma morte do passado, e ele renascer em uma nova vida. Porém o homem se recusa, mesmo sob a ameaça de levar um tiro. O problema é que essa decisão muda quando o clone lhe ataca violentamente, fazendo com que James liberte toda sua ira em cima dele, o espancando até amassar seu crânio, virando uma fera imparável. Na manhã seguinte, James volta para seu apartamento e liga para sua esposa, dizendo que logo estaria em sua casa, enquanto coloca as cinzas de seus clones à mala, como uma lembrança da sua transformação. Logo, todos os hóspedes estavam no ônibus, incluindo os membros da seita, que vão embora conversando normalmente como se nada tivesse acontecido. No aeroporto, todos se despedem e James fica sozinho. Um tempo se passa e vemos que o escritor voltou à ilha para ficar sentado solitário na praia durante uma tempestade, já que o período de chuvas chegou. Ou quem sabe ele nunca saiu de lá. Bom galera, eu acho que essa experiência bizarra necessita de algumas explicações. Primeiro, é bom lembrar que James é um escritor que publicou um livro extremamente mal recebido, sendo duramente criticado por seu trabalho todos os dias, tanto por sua esposa Anne e sogro, quanto pelos leitores de seu livro. A soma dessas coisas acabaram com a autoestima dele, o tornando fraco, mas inflando seu ego, já que ele não precisava necessariamente que seu livro fizesse sucesso para ter dinheiro, graças a sua esposa. E falando nela, diversas vezes Anne o ofende de graça, dizendo com todas as palavras que estava praticamente virando uma instituição filantrópica por dar dinheiro para James sem receber nada em troca. E fica claro que o cara estava com ela por interesse. Afinal, ele não tirava os olhos de Gabi e mal ligava para a própria esposa. Isso tudo fez com que ele tivesse um bloqueio criativo por 6 anos, se depreciando cada vez mais, e por isso o homem cai tão facilmente nos charmes de Gabi, a única pessoa que lhe deu o que James mais queria, reconhecimento e apoio, nunca lhe ofendendo e sempre elogiando e impulsionando o cara a fazer as coisas, mesmo que nem todas fossem boas. Ao decorrer de seus atos, James vai recobrando a autoestima e confiança, mas se envolve com vários vícios, e aquela cena onde ele bate em si mesmo representa James destruindo a si mesmo, sua própria vida e tudo que ele era. Além de que, James fica fascinado ao descobrir que o dinheiro compra tudo e pode livrá-lo de qualquer problema, sendo uma crítica óbvia ao que acontece no nosso mundo, onde pessoas ricas escapam de qualquer problema usando dinheiro, e às vezes até incriminando outras pessoas, usando elas como bodes expiatórios. E é isso que os clones representam, já que como vimos naquela parte onde todos foram executados, mostra que as réplicas têm um sofrimento real, tornando até aquele ato de vê-las morrer extremamente desumano, e as máscaras são para representar exatamente isso, a feiura que essas pessoas têm por dentro, só que exposta para todos verem. Isso tudo gera em James uma sensação de dependência e pertencimento, fazendo com que ele esconda seu próprio passaporte para que aquela viagem maravilhosa não acabasse tão cedo, mesmo que isso custasse o dinheiro e a sanidade de sua esposa, mostrando seu egoísmo gigantesco. E ao fim ele tem que ouvir todas aquelas verdades de Gabi, fazendo com que ele supere essas críticas e revide os ataques, fruto da sua confiança recém-recuperada. Depois ele tem que lutar com o seu lado animalesco, finalizando sua bestialidade e impulsividade, evoluindo como pessoa e se tornando quem realmente deveria ser. E por isso, ao fim de tudo, James já não consegue mais voltar para casa e decide ficar na ilha sozinho, pois sabia que seu
relacionamento com Anne só trazia mal aos dois, e finalmente teve a coragem e confiança de terminar a relação. Ao longo de toda sua jornada, ele era dependente daquela seita e de sua esposa para ser alguém, mas ao fim o escritor decide se desprender disso, talvez por conta do trauma, ou talvez por finalmente querer ser alguém independente. E pode ser que essa seja sua verdadeira forma. Fala galera, esse foi como derrotar Piscina Infinita. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você passasse por diversas situações sobrenaturais bizarras, como encontrar um lago que esconde um segredo macabro, achar uma forma de vida extraterrestre que consegue mudar de forma, ou até mesmo ir parar em uma caverna de um deus antigo, o que você faria? Quer saber o final dessas histórias? Então clique aqui nesse vídeo, ou dê uma olhada em outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, tomem muito cuidado em quem confiam, afinal, nunca se sabe suas verdadeiras intenções.